Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Então vamos lá. Olha só, como eu não terminei de ler a página 31, 32, 33, 34, eu vou estar lendo, tá? Vou estar explicando e vocês vão terminar essas atividades da página 35, ok? Então, assim, discutindo o conteúdo. Estudamos anteriormente que o dinheiro é um importante meio pelo qual realizamos trocas e adquirimos nossos bens e serviços. Isso porque esse dinheiro é materializado na forma de uma moeda oficial, que expressa uma medida de valor no Brasil. E essa medida aqui no Brasil é o real, não é isso? Então, por isso não contamos 5 dinheiros, mas sim 5 reais. Tá? O real circula no território nacional sob forma de cédulas de 2, 5, 10, 20, 50 e 100 reais. Tá? As frações de reais são medidas em centavos, que equivale a 1 centésimo, ou seja, 1 centavo é como se fosse 1 dividido por 100, não é isso? Então, é 1 centésimo do real, ou seja, um real dividido em 100 unidades iguais, tá? Então, assim, a partir dessas unidades, calculamos o preço de tudo que obtemos. Por exemplo, eu tenho uma loja de roupas e quero revender. Eu comprei uma bermuda a 15 reais. Um exemplo, se eu comprei uma bermuda a 15 reais, eu não posso repassar por 15 reais essa bermuda, correto? Então, eu vou usar uma porcentagem em cima de quanto eu quero ganhar nessa bermuda, por bermuda. Então, assim, na maioria das vezes, o valor mais ou menos do mercado é 40%. Tem gente que põe 50%, 100%, 200%, mas assim, eu vou fazer pelo valor de 40%. Então, de 15 reais, eu vou cobrar essa bermuda. Quanto é 10% de 15 reais? Não é R$1,50? Se eu quero ganhar 40%, eu vou pegar esse R$1,50 e multiplicar por 4, que vai dar R$6. Então, eu vou repassar essa bermuda para o meu cliente a R$21, ok? Então, assim, é uma margem de lucro, onde a gente vai estar comprando outra bermuda para revender de novo e ganhando esses R$6, tá? Então, assim, acontece dessa forma a trajetória, a transposição do dinheiro, tá? Quando você quer ganhar ou quando você tem um negócio, né? Porque você não vai comprar a 15 e revender a 15, você vai estar trocando 6 por meia dúzia. Ou seja, uma coisa por ela mesma, não é isso? Então, você não vai ter lucro nenhum. O volume de bens e serviços que se podem comprar com determinada quantia é chamado poder de compra. Então, se você tem um valor e esse valor eu consigo comprar um bem para mim, ou pagar um serviço para mim, eu tenho esse poder de compra, tá? Que é muito bom, né, pessoal? A gente trabalhar, ter nosso dinheiro e poder comprar algo que vai nos realizar também. Por isso, você já deve ter ouvido falar que uma quantia equivalente a um salário mínimo já teve um maior poder de compra no passado do que hoje. Isso porque o referencial de valor de uma moeda corrente num país não é fixo. Ele pode se alterar em virtude de vários fatores. Quando esse poder de compra cai, ou seja, a mesma quantia não consegue mais obter os mesmos itens que antigamente comprava, geralmente tem uma situação de inflação. Então, o que é inflação? Inflação é o aumento generalizado e constante dos preços dos bens e serviços em determinado período. A inflação aumentou, o preço das mercadorias no mercado de roupas aumentaram, ok? E uma das consequências da inflação é a redução do poder de compra das pessoas. Então, a inflação pode ocorrer por vários motivos. Por exemplo, quando temos muitas pessoas dispostas a gastar dinheiro.
os preços dos produtos, o que vai fazer? O que vai acontecer? Tende a aumentar. Então, assim, eu estou precisando comprar, várias pessoas estão precisando comprar um determinado bem. Então, esse bem, quem vende, vai aumentar o valor. Para quê? Para sair ganhando mais ainda, porque sabe que as pessoas não vão poder correr disso. Imagina a seguinte situação: você quer comprar um par de tênis de corrida e para acumular a quantia necessária, você vai juntar metade da sua mesada durante 4 meses. A quantia desejada foi atingida, contudo, não há mais o tênis de corrida por esse preço. Estão bem mais caros. Isso significa que o poder de compra foi reduzido. Ou seja, o seu poder de compra, você não... Quando você... o tênis estava R$200, um exemplo. Vou juntar durante 4 meses R$50. Aí, nesses 4 meses, eu tenho os R$200. Mas aí, o meu tênis, que eu tanto quero para correr, está R$280, R$290. Então, olha só, o meu poder de compra eu já não tenho mais. Então, isso quer dizer o quê? A inflação aumentou e o meu dinheiro, o que aconteceu? Não aumentou, né? Então, muitas vezes, para adquirir bens e serviços, as pessoas recorrem a crédito. Essa palavra tão comum em nosso dia a dia expressa uma transação financeira não tão simples e que se utiliza de forma indevida. Pode acarretar muitos problemas financeiros. Imagine que para que você não esteja disposto a esperar o tempo necessário para acumular a quantia, em vez disso, você recorre a uma espécie de empréstimo. Ou seja, alguém que fornece a quantia necessária, firmando com você um compromisso de pagar, né? De que será restituído em um prazo pré-definido. Essa operação, o que vai acontecer? Esse dinheiro foi emprestado, mas com juros. Então, a pessoa que forneceu essa quantia, ela vai se chamar o quê? O credor. Tá? Muitas vezes pagamos ao nosso credor uma remuneração pelo uso do dinheiro, sob a forma de um percentual, ou seja, ele te empresta 200, mas ele quer de volta uma porcentagem em cima desses R$200, ou seja, você vai estar pagando juros. Você vai ter o tênis, mas você vai pagar juros também por esse tênis. Então, vai sair, às vezes, até mais caro do que devia, tá bom? Aí nós vemos aqui um dispositivo muito utilizado para adiar o pagamento por um bem ou serviço, é o cartão de crédito. Quantas pessoas a gente já ouviu falar que usa o limite do cartão de crédito? Ou paga, aí na hora de pagar o cartão, em vez de pagar o valor total, paga o mínimo. Aí, quando você vai pagar mês que vem esse valor, vai acumulando das compras que você fez, de novo. Então, vai virando uma bola de neve, onde muitas pessoas ficam em negativo por causa disso. Por quê? Ficam devendo, porque não tem como pagar, porque vai gerando juros sobre juros. Então, e juros sobre juros, né? Ninguém coloca os juros simples, colocam os juros compostos. Por quê? Os juros sobre juros. Então, nisso, a nossa conta vai ficando mais alta ainda. Por isso que é bom evitarmos de pagar o mínimo do cartão de crédito. Então, quando alguém fala assim, eu vou fazer só o pagamento mínimo, hoje vocês já vão saber falar, não faz, tenta pagar tudo, não faz o pagamento mínimo. Só em caso de muita extrema necessidade. Por quê? Porque você vai ficar devendo muito mais do que você devia antes, ok? Então, vamos lá para a página 33, no terceiro parágrafo diz: o extenso território brasileiro possibilita variações climáticas, colaborando para o plantio de diferentes culturas. O que contribui para isso é o fato de que o país é cortado por 2 paralelos, a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Inclusive, eu fui na cidade que corta a cidade no Trópico de Capricórnio. Eu até tirei foto, bem legal mesmo, sabe? Assim, você imagina assim, caramba, eu tô aqui pisando aonde o Trópico
que vocês que fazem geografia sabem, né? Que são as linhas que cortam o paralelo, né? Então, assim, é bem legal, projetando distintos cenários climáticos e, consequentemente, botânicos. Então, assim, voltando ao assunto, as condições climáticas, a inexistência de vulcões ativos, a ausência de atividades tectônicas significativas e o reduzido número de catástrofes naturais posicionam o Brasil como um dos maiores promissores espaços de investimento do mundo. Então, assim, o Brasil é um território riquíssimo, porque tudo que se planta pega, ou seja, nasce. Então, assim, tem um vasto poder de vegetação, tá? O clima é propenso às plantações, então tudo é a favor. O Brasil só é pobre, tem muita gente pobre por causa da ganância do ser humano, tá? O ser humano é que estraga o nosso país, tá? Porque a gente era para viver muito bem. O desempenho econômico, todavia, depende da maneira como seus recursos são organizados e cuidados, de modo a extrair seu potencial. Por isso, esse desempenho está sempre ligado à rede política. Isso porque há diversos conflitos de interesses entre as pessoas responsáveis por cuidar desses recursos. Quando os conflitos de interesses não são negociados e não se chega a acordos, a administração desses recursos pode ser prejudicada. Isso caracteriza uma crise política e pode agravar uma crise econômica, sem necessidade, né, pessoal? Porque as pessoas só pensam que no próprio umbigo, tá? Ou seja, no próprio bolso. Ninguém quer dividir nada com ninguém. Você costuma acompanhar notícias diariamente? Sabe que é importante o hábito para compreender melhor a economia do país e do mundo, né? Porque assim, a gente tem que estar antenado no que está acontecendo com o mundo, o que está acontecendo dentro da nossa região, o que está acontecendo dentro da nossa localidade, né? Em geografia, estudamos o produto interno bruto, não é isso? Que é PIB, que é os que chamamos de PIB. Esse PIB é a soma de tudo que se produz na localidade em determinado período. Assim, quanto maior a produção de um país, maior será o valor do seu PIB. Tá? Quando não há crescimento do PIB, pode haver o chamado de efeito cascata. O que é o efeito cascata? É uma redução do volume de produtos e serviços comercializados, o que provoca uma redução dos lucros das empresas, que por sua vez são forçados a reduzir seu quadro de colaboradores, ou seja, reduz a quantidade de funcionários, não é isso? Então, os PIB maiores do mundo em 2015, os países foram Estados Unidos, que vem sempre em primeiro, né? China, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Índia, aí que vem o Brasil, Canadá e Itália. Esses são os 10 primeiros países, tá? E o Brasil está no 8º. Então, assim, isso em 2015, a gente não sabe agora em 2020, né? Que eu ainda, falando nisso, eu até vou pedir uma pesquisa para vocês, gostei. Como visto na tabela, o Brasil ocupa a 8ª posição entre as maiores economias do planeta, mas sabemos que a realidade diária da população é bem diferente desses números. A maior parte dos brasileiros não usufrui diretamente de tais riquezas. Isso acontece pelo fato de a renda total brasileira ser mal distribuída para seus habitantes. Ou seja, grande parte do dinheiro que circula no país está sob a posse de uma minoria, enquanto a maioria dos habitantes dispõe de uma pequena fatia dessa riqueza. Ou seja, nós estamos só com o quê? Com o resto. Então, a minoria do país é que comanda essa riqueza, que tem essa riqueza, né? Porque a gente sabe que o Brasil, ele tem muito mais pobres do que rico. Então, é nessa onde eles fazem esse PIB, eles sabem que o Brasil é uma das potências, uma das maiores potências do mundo, só que o povo não vive isso. Infelizmente, o povo tem outra realidade, ok? Então, assim, eu quero que vocês façam essa atividade da página 35,
para nós podermos começar o capítulo 5 na próxima aula, tá? E vai ser recolhido o livro, né? Para poder fazer a correção. Então, façam essas atividades da página 35 para nós estarmos e colocar em dia o que vocês têm para trás, tá bom? Então, assim, um bom dia para vocês, fiquem com Deus e bom estudo aí, tá bom? Um bom final de semana para vocês.